Fala pessoal, passando para trazer uma novidade para vocês, que é o lançamento do Speed, novo manager game onde você pode escalar o seu time e pontuar nas maiores ligas do planeta, jogando com os seus amigos ou contra outros usuários do aplicativo, que é totalmente gratuito e que já está disponível aqui no link que está na descrição e no comentário fixado da postagem, beleza? Então bora jogar e bora pro vídeo. Vamos falar do Internacional então, gente. A coisa foi feia ontem, né? Empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. O Inter no seu quinto empate consecutivo dentro da competição. Começa a olhar para baixo, em que pese também a distância para o líder ser a mesma. Mas eu falo muito mais por questão de atuação, né? Afinal, o Inter não fez um grande jogo ontem. Não fosse o Daniel, o Inter teria perdido em casa para o Atlético de Goiás, que hoje é o 17º colocado e chegou ao Beira-Rio como vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre o jogo de ontem, mas primeiro eu quero agradecer vocês. Afinal, saímos da casinha do 8 e chegamos aos 90 mil inscritos. Agora tá muito perto da plaquinha, colocar aqui no meu cenário dos 100 mil inscritos. E buscando uma forma de agradecer vocês, hoje, se esse vídeo bater 5 mil likes, eu vou sortear esta camiseta aqui, ó. Na etiqueta, camiseta retrô do Inter de 1954, na inauguração do Olímpico. Então é o seguinte, para concorrer, deixa o like e deixa um comentário aqui. Bateu 5 mil likes e tu tem um comentário, já tá concorrendo a esse manto lindo do Internacional. Você pode levar pra casa aí, combinado? É uma forma, né, de agradecer vocês que estão sempre aqui comigo, se inscrevendo, compartilhando e dando like. Vamos falar um pouquinho então, gente, de Inter 1, Atlético Goianiense 1. Ontem o Mano Menezes colocou um time diferente em campo, né? Colocou o Bruno Mendes de volta para a zaga e até acho que foi o melhor jogador de linha do Inter durante o jogo, né? Salvou umas 2 ou 3 bolas em cima da linha, outras no mano a mano com jogadores do Atlético Goianiense, porque o Inter foi muito mal, né? Não fosse o Daniel, como eu disse, o Inter teria perdido, porque o Inter começa muito bem, criando chances de gol, tem bolas com o Alan Patrick, outra com o Depena, faz o gol numa jogadaça do Alan Patrick e o gol do Wanderson, que também foi muito bem, até o momento em que o Mano não avacalhou com o time, né? Porque já no primeiro tempo o Atlético dominou as ações do jogo, teve bola na trave, teve milagre do Daniel, e no segundo tempo, pra mim, ele mata o time no intervalo. Tirando o Matheus Cadorini, que não tava fazendo uma partida brilhante, até tinha perdido um gol, mas era um cara que tava segurando o zagueiro, fazendo uma movimentação, dando liberdade para que os meias viessem de trás para colocar o Tyson, que não entrou bem ontem e também não era um cara para ser a referência do time, né? O Inter ficou sem ataque, ficou sem meio na entrada do Tyson. O Mano mexe no Wanderson, ele vira um segundo atacante, tira o Wanderson do lado, ele mexe no Depena, colocando o Depena lá para trás para ser o auxiliar do René. O Alan Patrick virou quase um volante também, o Edenilson com muita liberdade e na verdade o Inter não marcou ninguém. E esse foi o resumo do gol do Atlético Goianiense. É um erro lá na frente, o Dourado erra o bote, ninguém marca depois na cobertura do Dourado. Tem uma liberdade para vir o time do Atlético Goianiense, inverte essa bola até o Léo Pereira que cruza e o Thurim, ele não fazia um gol há 1 ano e meio quase. Thurim, sozinho na frente do Daniel, subindo entre o Bruno Mendes e o René, faz o gol de empate do Atlético Goianiense. Mano, depois tenta, né? O Wesley Moraes tenta um monte de coisa e não dá certo, né? O Inter não jogou absolutamente nada ontem. E o Mano fez essa ressalva, né, na coletiva. Disse que não pediu para o time recuar. Isso é verdade, o Mano estava na beira do gramado enlouquecido durante o primeiro tempo, pedindo para o Inter sair de trás. Só que o Atlético Goianiense empurrou o Inter, muito pelas escolhas táticas do Mano Menezes. Esse resultado acabou sendo muito ruim, né? Afinal, o Inter agora é 12º colocado, fica a 4 pontinhos do Z4, né? Do próprio Atlético Goianiense, que é o primeiro rebaixado, e a 4 pontos do líder, que é o Palmeiras. O fato é, o Inter agora tem uma sequência dura, né, no Campeonato Brasileiro, porque vai ter pela frente
o Red Bull Bragantino jogando em São Paulo, que é sempre muito complicado, o Santos na Vila Belmiro, que é um lugar histórico onde o Inter tem dificuldade, em que pese algumas vitórias nos últimos anos, e depois volta para o Beira-Rio para pegar o Flamengo, né, no dia dos namorados, né, na véspera, dia 11, 9 da noite, num sábado, né. Então, assim, é uma sequência dura, o Inter tá deixando um pouco a Sul-Americana de lado, em que pese também ser o título possível, mas começa a bater aquela preocupação com as últimas atuações do Inter no Brasileirão. Por exemplo, são 5 empates em sequência: Avaí, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Quantos desses jogos o Inter jogou bem? Essa é a pergunta que fica, né? Contra o Avaí, o Inter pressionou, merecia a vitória. Contra o Juventude, não jogou bem, estava ganhando, tomou um gol nos acréscimos. Contra o Corinthians, fez um ótimo primeiro tempo e estagnou, quase tomou a virada no segundo tempo. Contra o Cuiabá, fomos mal. Contra o Atlético Goianiense, fomos mal. Então, assim, é um sinal de alerta ligado aí pro Internacional. Aliás, eu queria falar um pouquinho também sobre as explicações do Mano Menezes, né? Ele explicou o Cadorini ontem dizendo que gostaria de jogar com uma referência lá na frente. Jogar com um 9 de ofício, né? Já que o David vinha sendo utilizado, não é esse cara, entrou no segundo tempo também, não mostrou grandes coisas, mas o Mano destacou, né, que o Cadorini poderia fazer isso, ele e o Wesley Moraes são os caras que ele conta para essa função. Mas ele também elogiou muito o Alexandre Alemão, né, diz que é o mais completo que o Inter tem nesse momento. Um jogador capaz de preencher os espaços lá na frente, mas também não desestabilizar tanto o setor defensivo. Então ele disse, né, que o Alemão retorna agora no jogo contra o Bragantino e pela fala dele deu a entender que o Alemão será o titular desse time do Internacional. Então assim, são escolhas que o Mano tá fazendo e acho que vai mudar bastante o time. O Bruno Mendes voltou para a zaga ontem, o mercado fica à disposição contra o Bragantino, acho que vai entrar nesse time porque o Mendes completaria o sexto jogo. Em que pese, ontem me informaram que a negociação com o Corinthians foi retomada. Talvez seja um indicativo também de que o Mendes possa permanecer no Internacional por mais tempo, né? Lembrando, o Corinthians pede 5 milhões de dólares, o Inter acena com uma proposta de 3 milhões e meio para os paulistas. Beleza? Então, como eu disse, a camisa está à disposição de vocês. 5 mil likes, deixou o comentário, tá concorrendo. Até porque eu quero te ouvir. O que tu achou do jogo ontem? Por onde passou a má atuação do Inter no Gigante? Conta pra mim. Então, nos vemos à tarde com mais uma atualização do Internacional. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!